Good morning, everybody. Welcome to another English class. My name is Ed. Today we have an interesting class here. And here with me I have Fabiana. Good morning, Fabi. Good morning, students. Good morning, teachers, and everyone that's listening to our class today. It's a pleasure to be with you. Então, bom dia a todos, né? Todos os professores, estudantes que estão aí. É sempre um prazer estar com vocês e uma honra, né, Ed? Ok, yes. Eu convidei a Fabi hoje que hoje a gente vai trabalhar an interview. A gente vai trabalhar a entrevista aí, certo? Bom, então para começar a aula aqui, ó. For this class you will need. Para essa aula você vai precisar do your notebook, a pen or a pencil, o currículo em ação, caderno do aluno, volume 1. E a gente está usando aí, a gente não vai trabalhar especificamente o material que está ali, a apostilinha, né? A gente vai deixar vocês, a gente vai fazer uma aula aí, fazer uma retomada aí, né? Que a gente está fazendo aula de retomada neste trimestre. E aí a gente tem ali também tá no repositório ali as aulas, né? As aulas anteriores. Então, se você quiser rever alguma coisinha, estão sempre ali no repositório para vocês, tá bem? Então, a gente começa com a primeira pergunta para vocês, ó. What questions people usually ask in an interview? Então, ó, que perguntas que as pessoas fazem em uma entrevista? A gente vai dar um minutinho para vocês no chat e aí daqui a pouco a gente já volta, coloquem as perguntas. Pode colocar pergunta em inglês, pode colocar em português. And 1 minute, I will be back. So, we have some answers here. Então, a gente tem algumas respostas. Então, tem how old are you? What's your profession? Do you have previous experience? What do you do for a living? Né? Então, o que você faz? Qual é a sua profissão? Né? Quais são as suas experiências aí? Ok. Várias perguntas. Eu não especifiquei, né, Fabi? Foi meu erro aí, né? Que pra gente entrevista de emprego, né? Mas pode ser entrevista também, entrevista normal aí, né? Mas tudo bem, a gente pode colocar essas questões também. Bom, como a gente está vendo ali, né? As habilidades que estão no final da aula ou estão no repositório, já podem pegar no repositório as habilidades, tá? A gente vai pensar numa entrevista agora, entrevista falando do passado da pessoa, certo? Então eu coloquei aqui para vocês, no PowerPoint, coloquei para vocês algumas perguntas e a gente vai ver como é que a gente monta uma questão no passado. Então, a gente tem a primeira aqui, ó. A gente tem, deixa eu colocar o marca-texto. Where were your grandparents all from? Né? Então, de onde os seus bisavós, tataravós, os seus avós, a sua família veio? Então, esse from aqui é de, né? Isso indica procedência. Então, quando a gente faz pergunta, então a gente vai colocar esse were na frente, né? De onde eram, né? Ao pé da letra fica, onde eram os seus bisavós de. Não faz sentido, mas essa frase quer dizer de onde são os seus bisavós, seus antepassados aqui. Aqui a gente tem a palavra live. A pergunta é, where did your grandparents live their childhood? Onde os seus avós viveram a sua infância. Se aparecer mais alguma pergunta aí, pode me interromper, tá bom? Aí é o seguinte, ó, a gente tem aqui a palavra live, né? Então, é um verbo. Para a gente fazer perguntas usando o passado, a gente vai usar esse verbo auxiliar aqui, o did. Aqui a gente tem duas formas de passado aparecendo nesse slide. A gente tem aqui o were, que é o verbo to be, que a gente já viu nas aulas anteriores, e a gente tem o did, né? Então, aqui é a mesma coisa, ó. Where did your parents live their childhood? Onde os seus pais viveram a infância. Presta atenção que parents, a palavra parents, não quer dizer parentes. Parents quer dizer pai, seu pai, sua mãe. Então,
a gente vai usar o parents aqui. Parentes aí a gente fala relatives. Tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Que relatives é primo, tios. Então, relatives são os parentes e parents quer dizer pais. Toma muito cuidado com isso para não confundir os dois. Então, a gente viu essas 3 perguntas aqui. Vamos trabalhar um pouquinho pronúncia, Fabi? Eu vou falar, aí você repete, depois aí eles vão repetindo em casa aí, com o pai, com a mãe também. Vamos lá. Primeira pergunta. Where were your grandparents from? Where were your grandparents from? Okay. Where were your family from? Where were your family from? Where did your grandparents live their childhood? Where did your grandparents live their childhood? Okay. Vamos de novo. Where did your grandparents live their childhood? Where did your grandparents live their childhood? Where were your parents from? Where were your parents born? Where did your parents live their childhood? Where did your parents live their childhood? Então vamos lá. Então eu já traduzi as perguntas, trabalhamos a pronúncia, expliquei uma por uma. Vamos para a segunda parte. Olha só. Tem outra aqui, ó. Where and when were you born? Where and when were you born? Where did you grow up? Where did you grow up? Did you always live in your hometown? Did you always live in your hometown? When did you move? When did you move? Yeah. Presta atenção que tanto eu como a Fabiana aqui a gente não falou did you, né? A gente falou did you, como se fosse o DJ ali, né? Então, did you, né? Então, não did you, fica feio, né? Então aqui, ó, where quer dizer onde, ó. Tem onde aqui, tem onde aqui. Então, onde você nasceu, where were you born? Quando você nasceu, when were you born? Então, when é quando. Aqui, grow up é crescer, certo? You é você. Então, onde você cresceu. Esse did aqui é só para indicar que a gente está fazendo uma pergunta no passado. Mesma coisa aqui, ó. Did aqui e a pergunta aqui. Então, o did, o objetivo dessa aula é você entender que para fazer pergunta, você vai usar o did, então, para indicar que você está fazendo uma pergunta. Então, did você vai usar antes do verbo. Não precisa colocar o ed no verbo, como a gente viu nas aulas anteriores. Você só coloca o did aqui, deixa o verbo naquele que chama de infinitivo, que é o verbo do jeito que ele é, tá? Então, aqui, ó. Aqui eu perguntei. Você sempre morou aqui? Não. Quando você se mudou? When did you move? Mesma coisa, ó. Você move é mudar, se movimentar, mas nesse sentido aqui é de se mudar. Então, quando você se mudou? When did you move, certo? Mais perguntas aqui, ó. Where did you go to kindergarten? É aqui, kindergarten, vem do alemão, kindergarten. Né? Então, jardim da infância, né? É o contrário. Kinder é criança. Não, assim. Kindergarten. Kindergarten, sim. Garden, Garten, de garden. Garden. Então, aqui, go é ir. Então, onde você foi no jardim da infância? Né? Então, mais uma pergunta aqui. Aqui é who. Who let the dogs out? Who. Então, quem era o seu... O que é teacher? Professor. Quem era o seu professor, professora favorita no jardim de infância? Kindergarten. Quem é o seu professor favorito? Quando você começou ao ensino fundamental? When did you start elementary school? Então, start é começar, vocês já viram? Então, did you de novo, ó, você começou. Vocês perceberam, olha, ó, did you, quando você usar o verbo. Só que aqui a gente tem o was. Por quê? Porque era. Então, quem era ou qual era a sua aula favorita no ensino fundamental? What was your favorite class in elementary school? Vocês estão vendo que são várias perguntas aqui que vocês podem entrevistar o colega, entrevistar o professor, sempre a gente vai usar o passado. Então, o objetivo é vocês entenderem como é que faz a pergunta no passado e depois responder essas perguntas no passado, certo? Vamos ver o próximo aqui. Vão anotando as questões aqui para vocês também fazerem depois entre vocês. Olha só. Did you always want to become a teacher? Como eu vou entrevistar depois uma professora, você sempre quis se tornar uma professora? Então, did you? Então, mesma coisa. Esses de pergunta, se começa com did you, a gente espera que a resposta comece com yes ou com no. A gente chama de yes or no question, né? Então, assim, aí a pessoa complementa depois, né? Então, a gente vê pelo contexto. Aqui, a gente tem vários what, né? Então, aqui, o que você queria ser quando você era criança? Então, what did you want to be when you were a child? What did you study in college? Que você estudou na faculdade. Então, study, estudar.
What was your first job? Então, qual foi o seu primeiro emprego? Então, o was aqui, ó. Aqui eu não usei o did. Por quê? Porque é o verbo to be no passado, que a gente já viu nas aulas anteriores também. Então, qual foi, qual era, no sentido do verbo ser, a gente vai usar o was e a gente só muda a ordem, tá? Depois é, when did you start working here? Quando você começou a trabalhar aqui. Então, a gente também tem mais uma perguntinha que a gente pode usar aqui para fazer a entrevista, certo? E aí, a gente vai, então, a gente terminou aqui as questões, né, para vocês aí, vocês podem anotar, pega depois lá no repositório, né? Tá. Bom, e aí acontece que a gente vai fazer agora diferente, então. Eu vou fazer agora uma entrevista, certo? Essa entrevista não vai ter tradução nesse momento. Depois a gente vai pegar essa entrevista, fazer igual a gente fez com a aula com o João. Pega a entrevista e a gente vai colocar a legenda em inglês e aí vai ficar no repositório. E vocês podem também depois que a aula for para o repositório, vocês podem ativar a legenda em português e até em inglês dessa entrevista e aí vocês conseguem, então, entender tudo. Mas vai aparecer agora, numa legenda, né? Vai aparecer o GC aqui embaixo, vai aparecer aqui embaixo a pergunta que vai estar sendo feita, tá? Então, nesse momento agora de aula, vai ser todo em inglês. Só que vai ter um porém. A gente já viu todas as questões aqui, já expliquei questão por questão. Então, falar, não estou entendendo nada. Então, sua memória está bem curtinha. Então, essa aula ela tem que ser revista, né? Então, você vai assistir de novo a aula, prestar atenção ali no GC, dar uma olhada na pergunta, que aí você consegue entender. Não entendeu na primeira? Não tem problema, gente. É um processo. A gente não entende tudo de uma vez também. Então, vocês vão entendendo aos poucos, mas vocês têm que entender o contexto. O importante é vocês entenderem o contexto da entrevista, certo? Então, vou entrevistar a pessoa agora. Então, vamos lá. So today, I'm going to interview her. That she's one of the most requested teachers in Centro de Mídias. Welcome, Fabi. Thank you, Ed. Well, it's a pleasure to be with you always. I think Ed is a dearly friend of mine. Okay, so Fabi, we have some questions for you here and some questions in the chat also for you, right? Okay. Yeah. So Fabi, let's go for the first question. Okay, so the first question for Fabi is, where were your grandparents from, Fabi? My grandparents, they are from England and Portugal. From my father's side of the family, they are from England, and from my mother's side, they are from Portugal. So your family is from England? Yeah. Very fancy. Okay. And my next question for you is, where your parents or grandparents, I asked you. Okay, the next question. Let's show the next question here. Next question. Okay. Where did your grandparents live their childhood? My grandparents from my mother's side in Funchal, Ilha da Madeira. Depois? Depois. Okay. And from my father's side, they are from England, from a city near Wales. Wales. Very nice. Okay. Okay, the next question. And in your parents, what about your parents? Where were your parents born? My mom was born here in Brazil. Okay. My father, I think that he came to Brazil very young, but I don't really recall it. Okay, no problem. It's been a long time, I don't recall I it. don't remember. Okay, no problem. Okay, next question. Okay, the next one. Okay, where did your parents live their childhood? My parents, they lived their childhood in Brazil. Okay. Both of them. Both of them. Okay. Next one. And where and when were you born? I was born in May 6, 1992 on the São Paulo's hospital in Paulista that don't exist anymore. Okay, so you were born in São Paulo. Yes. Very nice. Okay, good. And the hospital was named São Paulo. So I'm really... Okay, you're really from São Paulo. I'm really from São Paulo. Okay, next one. Okay, and where did you grow up? I grew up here in São Paulo on the south side of the city that I still live there. Okay. But I spent my whole life here. Okay, pretty nice. Okay, next one. And did you always live in your hometown? I stayed for a little while in Paraná, but I think it was about 3 or 4 months, so I didn't stay very long. Okay, very nice. Next one. Okay, and when did you move from Paraná?
Was before my first year in college. So I think it was about 2011. Yeah, I think about 2011. 2011. So you have been in São Paulo for 19 years, no? Yes. Okay. Yes. Okay. In São Paulo, almost 29 years. Almost 29 years. Okay. And where did you go to kindergarten? Kindergarten was in a school named Green Book School here in São Paulo on the south side of the city. Okay, very nice. And who was your favorite teacher in kindergarten? I don't really recall that much about kindergarten, but I remember there was a teacher. Her name was Rosana. She was very blonde at the time, and I would think, well, like, oh my God, she's so blonde. It was awesome. Okay, everybody had a blonde teacher in the kindergarten. Yeah, but she was really, really, really blonde, like almost white. And I was like, oh my God, she's so blonde. Pretty nice. Okay, let's go to the next one. And when did you start elementary school? I think I was about 7 years old, so it was about 1999. Yeah, and was in a Catholic school in south side of São Paulo. Catholic school? Yeah. I wouldn't. No, I would. I would say. I spent most of my life in Catholic schools. Okay, it explains a lot. It explains a lot. Okay, let's go to the next one. And what was your favorite class in elementary school? My favorite ones was social studies and history. Oh, social studies. Oh. Yeah, I had social studies. Most people haven't, but I had social studies. Okay, and now you are a sociology teacher. Yeah. It makes sense. But sociology studies, it was geography, history. And was a little bit like we have here on Life Project. So how do you make your city a better place, your neighborhood a better place? So you have like all that stuff together. Okay, pretty nice, very interesting. Okay, next one. And where did you go to college? To college here in São Paulo. I studied here on Barra Funda, Uninove, but the first one, the second one I did, but was remote. Oh, so you have 2 degrees. I have 2 degrees. Sociology and? Pedagogy. Okay. Yeah. You see, many. Fabiana has many degrees and many Oh, classes. that's so many. Okay. Say the guy that's a doctor. Okay, yes, okay. And did you always want to become a teacher? No. No? I don't think that anyone started as thinking about being a teacher. I wanted to be like an astronaut when I was a kid, and then a vet, but then I saw that I couldn't be a vet. Okay. But nice. I think it was in high school that I decided to be a teacher. Okay, around high school. and why? Because of my sociology teacher. Okay. From What's her name? Rodrigo. Rodrigo, it's your fault. Okay. Yeah. Okay. It's all his fault. Okay, very nice. Okay. And so you said, I had a question, what did you want to be when you were a child, but you wanted to be? A lot of things. A lot of things. Like every child, I want to be like an astronaut, and then I want to be a vet and all that stuff. But pretty interesting. Okay. And so in college you study sociology. Okay, that the next question was this. That next one. Next one. And what was your first job? I worked for a while doing anime events, but Really? I wasn't paid for. Okay. So it's not a real job. But the real job was on a call center. Okay. Yeah, I was like a young apprentice. Okay. Did you used to be a cosplayer? No, I was not a cosplayer. I worked at the team rooms that were there. And I worked at a lot, like Anime Friends, Hisaka Friends, Anime Dreams, all that stuff. All the anime. Yeah, all anime that has on its name, I was there. Okay, very nice. Okay. The next one. Okay. And when did you start working here? Oh, it was in May 2020 that we started. It was Okay. May. It was about May. Yeah, here, like presential, was in May, but all the preparing was like April, I think. Okay. Yeah. Very nice. Okay. And the next one? Okay, I think that's the last one. Okay.
So, okay, Fabi. So, thank you very much for this interview. And I always get new information from you. Congratulations. Always a pleasure to have you here. Thank you so much. It's always a pleasure to be at your side. Me and we are really friends outside of here. So it's always a pleasure, but I love to be in your English classes. You are awesome. Thank you very much. So are you. Então, vocês viram que não foi tão complexo assim, porque a gente conseguiu, assim, eu fiz as perguntas para vocês, né? E aí vocês viram as perguntas ali embaixo, né? E ela foi respondendo, então dá para pegar o contexto ali. Vou dar uma para vocês agora, como é que a gente pode fazer para fazer as questões aqui, para fazer em casa, aqui uma composition aqui. Vamos lá. Olha só, a gente tem aqui, eu fiz as perguntas para ela, né? E aí você pode escrever uma biografia, né? Write a small biography about you and your family. Então você pode escrever uma biografia sua e da sua família, né? Então é legal assim você pegar, você vai lá, escreve sobre você, sobre a sua família e tal. E aí você tenta escrever também as datas em forma, né, em full, né, como assim, full form, por extenso para você praticar os números, né? Então, por exemplo, né, você vai escrever as frases, ó, por exemplo, I was born on December 15, 1978. Aí você tenta escrever os números, né, December 15, 1978, para vocês praticarem, né, os números. Então, sempre tentar colocar, né, as datas aí para vocês praticarem. Então, vocês podem fazer a redação sobre vocês, como a gente colocou aqui, né, ou vocês colocam também sobre a pessoa que você entrevistou, tá? Então, assim, por exemplo, nesse caso aqui eu coloquei I was born. Se eu quiser colocar da Fabiana. Fabiana, when were you born again? May 6th. Ok. May 6th. Ok. Então, aqui, em vez de falar I was born, eu vou colocar Fabiana. Vou colocar só Fabi para não dar espaço. Fabi was born. Então, ela nasceu nessa data, certo? Então, vamos pegar uma outra pergunta aqui. Vamos lá, vamos pegar o comecinho. Tá toda a escada aqui, né? Então, ó, aí eu perguntei para a Fabi de onde os avós dela vieram, né? Então, ela respondeu, my grandparents. Vou tentar fazer a letra mais bonita, porque os alunos mandam depois o print para os professores traduzirem. Nasceram, were from, vieram, né? My grandparents were from England and Portugal, right? Yep. From England, very fancy, and Portugal. Então aqui, nesse caso aqui, eu estou escrevendo como se eu fosse Fabiana. E aí eu estou colocando a minha resposta, se fosse a minha resposta. No meu caso aqui, my grandparents come from Bahia, Portugal and Italy. Ok. Então aqui, se eu quiser mudar a pessoa, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a pessoa. Então eu vou colocar, em vez de eu colocar os meus avós, eu vou colocar Fabiana. Vamos colocar aqui. Opa. Fabianas. Vou colocar Fabi. Aí eu coloco apóstrofo S para falar que é o dela. Fabi's grandparents were from England and Portugal. Então a gente coloca aqui. Então, were from, eram de, vieram de, certo? Aí então, vamos pegar outra pergunta aqui, ó. Onde você nasceu? Então, a gente coloca lá. Eu nasci, I was born. Opa, I was born this way, I was born to be white. Tem várias músicas com I was born. Legal. Então, aqui, vamos colocar essa aqui que é diferente aqui, ó. Where did you grow up? Onde você cresceu? O passado de grow, a gente tem que ver lá que grow é verbo irregular. Então, o passado dele vai ser grew. Vocês têm que olhar na tabelinha. Então, eu cresci, I grew up. Então, I grew up em São Bernardo. Meu caso aqui, ficou um risco a mais aqui. Em São Bernardo. Where did you grow up again, Fabiana? São Paulo? I grew up São Paulo. Então, eu vou colocar Fabiana, ou Fabi. Grew up em... É a letrinha. São Paulo, certo? E é isso, gente. Bom,
deixar para vocês aqui, vocês têm aí as tarefas da aplicativo para fazer, né? Os tasks, as tarefas ali, né? Vocês podem ler também biografias. Aí eu coloquei aqui uma biografia para vocês para lerem no YouTube aqui, tem lá para vocês. Não esqueça que vocês podem participar aqui usando as hashtags. O João tá lá no Instagram, eu estou no YouTube. Na quarta-feira sempre eu entro para tirar dúvidas de vocês. E aí tem uma tarefinha para vocês. Ó. As habilidades ficam aqui no finalzinho da aula. E thank you very much, Fabi. Thank you, it's always a pleasure. E não esqueçam de avaliar a aula para ajudar a gente aí para sempre melhorar para vocês. See you next class next Tuesday. Bye bye.